Fala pessoal, vamos falar aqui rapidinho sobre o robô, sobre a configuração dele. Recebemos o robô, vai clicar duas vezes no plugin, ele já vai abrir diretamente dentro aqui da nossa plataforma do MetaTrader. Clicando com o botão direito nele, a gente vai atribuir o robô ao gráfico. Vai abrir essa janela de parâmetros aqui para a gente preencher. Antes de a gente começar a preencher, valem alguns pontos aqui. Nosso robô sempre tem que ficar dentro de uma série contínua, seja ela WDOE cifrão N ou Win cifrão N. Isso é muito importante, ele tem que ficar nessa série contínua, tá? Porque senão, a cada vez que trocar de letra, você vai ter que lembrar de atualizar seu robô, que ele não vai funcionar. Então, deixa ele sempre aqui na letra da série contínua. Lembrando também que mesmo que você adquiriu índice e dólar, você vai utilizar apenas um robô. Com, com esse robô, ele vai entrar dentro das duas operações, tanto do índice como no dólar. A configuração que faz ele entrar ou não dentro do índice ou dólar vai ser esses parâmetros aqui e na nossa base de dados. Tá bom? Então não coloque dois robôs, um em cada gráfico, porque senão ele vai duplicar suas entradas. Então vamos voltar aqui para preenchimento desses parâmetros. Vou começar aqui falando sobre o índice e já vou também explicar um pouco sobre a gestão de capital do índice, tá? Aqui no link que a gente recebeu para a gente visualizar o setup, a gente vai ter o perfil dos setups. Conservador, moderado, agressivo. Aqui no nosso exemplo é sempre considerando um contrato, tá? Então, aqui, no exemplo que eu vou dar para vocês aqui, a gente tem uma banca de R$ 1.000 para o índice, tá? Então, nesse exemplo, de R$ 1.000, a gente vai poder utilizar 2 graus de setup. Sendo assim, eu recomendo sempre a gente começar pelo grau 1, seguir para o grau 2 e quando a gente tiver mais R$ 500, somando aí R$ 1.500, a gente vem também coloca o grau 3. Quando a gente tiver R$ 2.000, a gente vem aqui e coloca o grau 4 e assim por diante, tá? Então, começando aqui pelo exemplo, se a gente tem R$ 1.000, a gente coloca o grau 1 e o grau 2, então eu vou começar pelo grau 1, tá bom? Então eu vou preencher aqui, ó, 114, 116, 114, setup 114, setup 116, setup 6 e setup 206. Sempre é bom dar uma conferida para ver se colocou os números corretos. Outro ponto também importante, que não pode ter nenhum outro caractere que não seja os números e a vírgula. Se tiver algum espaço ou qualquer outra coisa aqui, ele já vai impedir de funcionar na hora de capturar a entrada lá do grupo do Telegram, tá? Então, sempre dá uma olhadinha para ver se não está com nenhum espaço, se não colocou nenhum número a mais, para ver se está certinho, tá bom? Então, a gente aqui no nosso exemplo, a gente tem R$ 1.000, então a gente colocou 2 graus, que totaliza 4 setups, tá? Se a gente tivesse mais, a gente sairia colocando mais aqui. Mas no nosso exemplo, a gente tem R$ 1.000. Então, continuando aqui nos campos, a gente tem o campo de volume operacional, que nada mais é do que a quantidade de contratos. Por padrão, se ele vem zero, que é a mesma coisa de um contrato. Quando a gente tiver mais dinheiro, a gente vai poder operar com 2, 3, 4 contratos assim por diante. Quando que a gente pode operar com mais de um contrato, Samuel? Eu recomendo a gente primeiro utilizar todos os setups, né? Para daí a gente começar a aumentar a quantidade de contratos para operar. Hoje, para a gente operar todos os setups, a gente precisa de R$ 7.500 para operar. Por quê? A gente tem hoje em média aí, se para cada grau de setup a gente precisa de R$ 500, a gente tem hoje em média 15 graus de setup, 15, 14. Então 15 vezes 500, que é para cada grau de setup, R$ 7.500 para operar. Então com R$ 7.500 para operar, você consegue operar todos os setups da lista do índice, tá?
Então, no momento que você tiver o dobro disso, 15 mil reais, você vai poder operar com dois setup, com dois contratos. Enquanto isso, opere com um só, para você não se expor demais e provocar uma quebra da sua conta desnecessária, tá? Então, aqui, a gente preencheu com os 4 setups, aqui no exemplo dos R$ 1.000, preenchemos aqui o volume operacional com 1, e agora a gente vem aqui para o perda máxima, tá? No perda máxima, a gente vai somar a coluna pior dia de cada setup que a gente estiver utilizando. Então, a gente está utilizando esses 4 setups, então a gente vai colocar, vai somar o campo pior dia desses setups. 66, certo? Pior dia, 66 reais, mais 68, mais 88, mais 50, mais 87. Então, a gente vem aqui e coloca no perda máxima 291, tá? Vale um ponto bem importante aqui, que a gente tem que sempre utilizar o par de setup que vem aqui. Não é para pegar um setup desse grau aqui e pegar um outro setup lá de outro lugar para colocar junto. Não. Opera sempre o par do que já foi colocado aqui para fazer uma gestão do capital sobre o setup correto. Esses setups aqui na casa dos 200, ele é um seguro para o setup abaixo da casa dos 100, tá? Então, basicamente o que é esse seguro? Imaginamos que a gente entrou comprado na operação do setup 6. Entramos comprado. Aí o mercado começa a vir contra a nossa operação. Esse 206, ele vai ser acionado e vai entrar vendido, fazendo com que, se a operação do setup 6 indo para o loss, a gente tenha uma perda reduzida do setup 6. Então, basicamente, ele opera como se fosse um seguro. O setup 6 começa a ir, o mercado começa a ir contra, vem o setup 206 para a gente ter uma perda menor no dia, tá? Então, isso é bem importante, então, a gente sempre operar esse conjunto justamente por conta disso, que o setup 206 não faz sentido sem o setup 6, tá? E vice-versa. Setups, tem alguns setups que não tem essa casa de 200, por exemplo, esse 114 aqui, 116, eles não têm. Por que eles não têm? Porque a taxa de acerto deles são bem altas, então a gente tem muito menos necessidade de criar esse tipo de seguro. E ele já é uma variação de outro setup, tá? Então, por exemplo, o setup 7, por exemplo, tem um conjunto do 207. Ah, Samuel, eu não quero operar o setup 114 e o setup 116. Eu posso operar o setup 6 e o setup 206 e o setup 7 e o 207 com esses meus R$ 1.000 do exemplo? Pode sim. Mas eu recomendo, se você tem uma banca ainda pequena que você está começando, procurar sempre começar por esses mais conservadores, até você conseguir mais dinheiro e até tendo o lucro aqui para você aumentar seu capital, para você aí então conseguir adicionar mais setups e consequentemente ter um retorno maior, tá? Então aqui do índice é isso. Então a cada R$ 500 você pode adicionar dois setups lá, que é basicamente um grau de setup, tá? Então vamos para o dólar. No dólar aqui, eu vou dar um exemplo como se a gente tivesse R$ 2.000 de banca para o dólar. Então, para o dólar, a cada R$ 1.000 a gente vai colocar um grau desse setup aqui, que basicamente são os dois setups, tá? Então, com R$ 1.000, a cada R$ 1.000 no dólar, a gente coloca dois setups. No índice, a cada R$ 500 a gente pode colocar dois setups. Então, a gente vai colocar aqui, ó, setup 3 e setup 203. Setup 3, setup 203. Preenchemos. Aqui tanto faz a gente deixar 0 ou deixar 1, que ele já vai entrar com 1, né?
preencheu aqui. Setup 11 e setup 211. Então a gente vem aqui, setup 11, 211. Sempre dá uma olhadinha para ver se está certo, se não tem nenhum espaço, se não tem nenhum número a mais aqui. Perfeito. Então, a gente está operando o grau 1 e o grau 2, porque a gente tem R$ 2.000 de banca para operar dólar, tá? Vamos somar o pior dia dos setups. Opa, 280 mais 245 mais 250 mais 70, as colunas do pior dia, mais a composição do índice, que é 291. Certo? Bate sem querer aqui no deu 1136. Então a gente vai vir aqui, ó, no campo perda máxima, colocar 1136 nos dois campos. Perfeito, preenchemos aqui. Basicamente aqui tá tudo correto agora. Então, quando... Vamos voltar aqui no setups, só para a gente ver o mesmo ponto. Ó, o índice, esses dois setups aqui, ele tem o seguro. Então, quando ele tiver, no mesmo exemplo válido do índice, se a gente entrou nessa operação aqui no setup 3 do dólar comprado, por exemplo, e o mercado começar a vir em contra, em algum momento ele pode acionar o setup 203, reduzindo o nosso AP, tá? Mas mesmo assim, é bom a gente colocar a perda máxima aqui de cada um para o robô não zerar nossas operações por conta de bater no perda máxima, tá? Porque quando ele bate nesse perda máxima, ele vai encerrar as operações. E até também não coloca um valor que não é o correto aqui, que é um valor, sei lá, menor do que está lá no pior dia do setup, porque senão ele pode muito bem encerrar sua operação antes de ir para o gain, por exemplo. Imagina que o mercado está caindo, ele caiu um pouquinho aqui e foi para o gain. Se você deixar ali o seu perda máxima muito curto, ele vai simplesmente zerar sua operação, depois você vai ver a operação indo para o gain, você vai ficar um pouco chateado. Preenchemos aqui. Vai vir aqui, ó, vai ver se está low trading. O outro aqui não está preenchido, tá vendo? Só o de baixo. Input. Conferimos. E alguns pontos de observação. Tá vendo que a gente preencheu aqui setup 3, 203, 11 e 211. A gente vai observar sempre pelo grupo do Telegram. Quando chegar esses setups lá no grupo do Telegram, vai ser o momento em que vai entrar nessas operações. Entre 14 e setup 6, por exemplo. Vamos ver o setup 6. Ó, setup 6. Setup 6, no momento em que ele aparecer aqui no grupo do Telegram, vai ser o mesmo momento que ele vai entrar lá no seu robô, tá? Então não precisa ficar com o robô, você ficar bitolado aqui na tela do MetaTrader, que ele só vai entrar na operação quando se chegar a operação lá no grupo do Telegram. Dá para você acompanhar por lá. E não é todo dia que chega operação para o setup. Pode ser que o mercado esteja ruim no dia ou esteja meio lateral, como a gente opera muito tendência. Então, nesse dia, por exemplo, não vai mandar a operação. O robô sempre vai mandar quando ele tem uma quando ele estabelece aquele setup, quando ele percebe que ele está num momento que ele pode ganhar dinheiro. Se não é esse momento, ele não vai mandar a operação que não faria sentido ele mandar, tá? Então a gente preencheu aqui, dá OK. A gente verifica se está tudo certinho aqui, ó. Se está verdinho, verdinho. Se estiver vermelho, ele não vai entrar na operação. Se estiver vermelho, você pode vir aqui e apertar verdinho de novo para ficar
para ficar verdinho. Vale sempre ó, checar para ver se a URL está lá, ó, que é a URL que a gente mandou também nos passos anteriores. Se aqui está checado certinho, ó, disable, alô e a última aqui, certo? Então é isso, o robô está aqui, está pronto para operar. Vou falar um pouquinho rápido dessas abas aqui que eu já devo ter falado nos outros vídeos. No momento em que entrar numa operação, ele vai ficar aqui, ó, as operações, na aba Trade. Na aba Trade, basicamente, são as operações que estão em aberto, que está rolando naquele momento. A History, basicamente, é a janela em que aparece a operação que foi executada já e finalizada, tá? Que já bateu lá no Stop Gain e no Stop Loss. Eu gosto de ver nesse modo de visualização de posições. Ele vem até, acho que por default em ordens, alguma coisa assim. E ó, é até confuso de ver aqui. Então é melhor clicar com o botão direito aqui na aba histórico e vir em Positions, que dá para você ver de maneira melhor aqui, tá bom? Então, quando ele entrar também dentro de uma operação, quando ele capturar lá a ordem que chegou lá no grupo do Telegram, ele já vai entrar, ele vai aparecer aqui, ó, a ordem que a gente cadastrar lá, dentro do nosso robô. Você não precisa ficar com o grupo do Telegram aberto lá, é só para você acompanhar mesmo, o que a inteligência está tudo dentro do robô, então não precisa ficar com o grupo do Telegram aberto, só vai precisar ficar com o MetaTrader aberto e conectado sempre à internet para ele não perder nenhuma operação, tá? Em cima disso, o meu aqui eu rodo dentro de uma VPN, não, uma VPC, que basicamente é uma máquina na nuvem, uma máquina virtual, para justamente eu posso sair aqui de casa, posso fechar minha máquina aqui que ele vai estar sempre conectado lá na nuvem. Quem fez para mim essa configuração foi o Yuri, que é inclusive um contato fixado aqui no grupo. Se quiser, pode entrar em contato com ele. Ele já vai saber fazer essas configurações aqui também. E vai deixar para você também o robô na nuvem. Ele tem um preço que ele cobra lá para fazer isso, mas é bem baratinho. Acho que vale a pena, que a gente não precisa ficar se preocupando, da máquina tá ligada, não tá. Ah, deixa eu correr aqui para abrir a máquina para não perder nenhuma operação. Não, deixa lá na nuvem. Quando quiser acessar para ver alguma coisa, vai lá e acessa. E fica até mais tranquilo no nosso dia a dia. Tá bom? Qualquer dúvida pode mandar no nosso WhatsApp. A gente tá lá para ajudar para qualquer dúvida ou qualquer coisa que precisar. Tá bom? Não hesite, não fique com vergonha. Chama a gente lá para configurar alguma coisa que precisar, porque que você tiver com dúvida, porque é importante que esteja bem configuradinho e a gente quer também que todo mundo tenha lucro no mercado, tá bom? É isso.